Olá, povo de Deus. Vamos para mais uma aula. A aula de hoje é a lição número 6, que fala Eu fui escolhido. E o adolescente de hoje é Davi, certo? O adolescente da nossa aula de hoje é Davi. Bom, o texto está em 1 Samuel, capítulo 16, do 1 ao 13. E o versículo em destaque é: Samuel pegou o chifre cheio de azeite e ungiu Davi na frente de seus irmãos. E o Espírito do Senhor dominou Davi, e daquele dia em diante ficou com ele. E Samuel voltou para Ramá. Certo? O objetivo da lição é estimular a comunhão e a intimidade com Deus, ensinar que Deus exalta os pequenos e os desprezados, mostrar as formas que Deus tem de escolher seus servos. Então, quem escolhe é Deus, certo? Nós vamos hoje aprender um pouco a história, né? Que Deus, quando escolhe alguém para a sua obra, não considera nem a sua aparência, nem sua força, nem sua beleza, ou menos os conceitos humanos. Antes, Deus olha para o coração, uma vez que somente o Senhor conhece. Na verdade, só Deus conhece. Então, Ele não escolhe como um homem. O homem olha para a aparência, né? Mas Deus, ele conhece o ser humano por completo. Antes da gente começar sobre a escolha de um rei, né, do rei Davi, certo? Nós vamos atentar para, por exemplo, a aula passada nós falamos do profeta Samuel, né? Então, quando Deus escolheu o profeta Samuel, ele foi profeta até a sua velhice, certo? E os seus filhos não seguiram, né, a Deus como o profeta Samuel, certo? Quando na época, até a época de Samuel, né, Deus havia destinado a nação de israelita, né, nação dos judeus, de um sistema teocrático. Então, Deus escolhia um homem, um servo, né, para ser instrumento dele para o seu povo, certo? Então, os líderes de Israel, né, na época, já Samuel velho, então os líderes de Israel, vendo que Samuel já estava velho, que os seus filhos não seguiam o seu exemplo, o que foi que aconteceu? Temendo passar uma nova crise, resolveram pedir a Samuel que instruísse um novo padrão de governo, certo? Porque eles olhavam para os reinos vizinhos, né? Vamos dizer assim. Então, a monarquia, né? Que é escolher um rei, né? Na monarquia, quem reina é um rei. Então, o sistema comum entre as nações vizinhas. Então, o povo estava olhando para, né, as nações vizinhas, né? Sabendo que Deus era quem, na verdade, governava o seu povo, né? Ele só escolhia um instrumento, um servo para passar as suas instruções, né?
para levar o povo a Deus, né? Como os sacerdotes levavam o povo a Deus, né? Fazia o sacrifício de pecado, assim também o profeta, né? Então era Deus que governava. Então né, era um sistema teocrático, né? Mas essa crise que o povo passava, na verdade, não era por causa de Deus, né? Não é porque estava faltando um rei, mas sim pelo pecado do povo, não é verdade? O povo pecava e vinham as consequências, né? Que eram os outros povos, né? Que vinham e dominavam o povo de Israel e as guerras, né? E tinha os inimigos, né? Os filisteus e outros mais. Então Samuel, ao ouvir esse pedido, ficou, né, muito triste, né, com a situação, com o pedido que o povo estava fazendo a ele. Então ele se sentiu o quê? Rejeitado, né? Apesar da sua velhice, da sua idade já muito avançada, ele se sentiu rejeitado e foi até a Deus, certo? Mas Deus responde para Samuel: Samuel, o povo não rejeitou, não foi a ti, não. Não foi a você que o povo rejeitou, foi a mim. Rejeitaram a mim como rei, como seu rei. O rei dos reis, né? Deus, Senhor dos senhores. Deus fala, e Deus também, Deus acatou o pedido do povo, como sempre, né? Que Deus é misericordioso, né? E pode até fazer aquilo que o homem deseja. Mas também Deus alerta as consequências, como Deus alertou ao seu povo sobre as consequências de escolher um rei para o povo de Israel. Né? Que esse reinado, Deus fala das consequências que esse reinado teria para o povo. Né? Está registrado em 1 Samuel, do 19 ao 20. Então, quem foi escolhido, né, foi o jovem, na época, jovem Saul. Uma escolha de Deus, porém, condicionado, né, ao desejo do povo. O povo não queria um rei, Deus deu o rei. E Saul, né, era da tribo de Benjamim. Tá? A tribo de Benjamim foi escolhida por Deus para sair esse rei, certo? Mas a consolidação, né, da nação foi por Davi. Ok? Saul começou bem, né? Mas terminou mal, fazendo a sua vontade, né? Não a vontade de Deus. Desobedeceu à vontade de Deus, né? As ordens de Deus. E Davi, filho de Jessé, nascido em Belém, né? Que Belém situa a 10 quilômetros ao sul de Jerusalém. Então, nesse período em que um novo rei para Israel foi escolhido por Deus, que foi Davi, ungido por Samuel, quem governava naquela época era Saul, ainda governava, né? Então a Bíblia afirma que o Senhor se arrependeu de ter colocado Saul para governar como rei em Israel. Registrado em 1 Samuel 15, do versículo 35b. Com isso surge a necessidade de um outro rei para governar o povo de Deus. Alguém que fosse justo e obediente em tudo ao Senhor. Deus escolheu um jovem pastor em que todos desprezavam para ungir rei.
Assim Davi foi escolhido bem cedo. Da mesma forma, do mesmo modo, você também foi escolhido por Deus para servir em sua geração. E Deus escolheu tudo quanto ele falou há de se cumprir em sua vida. E se Deus o escolheu, na verdade, se Deus escolheu a mim, escolheu a você, tudo quanto Deus falou há de se cumprir na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler o texto, que eu não li o texto, né? Então vamos lá ler o texto, né, do 1 Samuel 16, do 1 ao 13. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Também disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Olha só como o povo temia, né? Porque na aula anterior eu vou lembrar aqui que tudo que Samuel falava, né, Deus honrava Samuel e cumpria tudo que Samuel falava, né? Então eles temiam algo, né, que viesse da parte de Deus, através da vida de Samuel. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, da sua estatura, porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, né? Que esse aqui é o grave perigo. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samar, porém disse: tampouco é este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os seus filhos, seus jovens? E disse: ainda falta o menor que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia, manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos à mesa, à roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou buscar e ele o trouxe. E era ruivo e formoso no semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é.
Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou-se a Ramá. Certo? Olha, eu acho interessante essa ação de Deus, né? Enquanto Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, né? Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, depois da unção, né? E quando o Espírito do Senhor saiu de Saul, né? Quem assombrava Saul era um espírito mau, né? Por causa da desobediência, né? O Espírito de Deus saiu e entrou um espírito mau em Saul. Certo? O nome Davi pode significar amado, né? Do hebraico Dod, né? G de dias, por amor do Senhor ou porque o Senhor o amava. Davi era o caçula de uma família de 10 filhos, certo? Que apenas 9, talvez, os nomes dos seus irmãos eram Eliabe, Abinadab, Simeia, Natanael, Radai e Ozem. E os nomes de suas irmãs eram Abigail e Zeruia. De acordo com 2 Samuel, essas meninas eram filhos de Naás. Aparentemente, a mãe de Davi teve essas filhas em um casamento anterior. O seu nome é desconhecido. Seu pai, Jessé, era um ancião rico e muito respeitado em Belém, e que reivindicava ser da linhagem de Boaz. Davi era um filho na velhice de Jessé. Então, Davi era o menor dos seus irmãos. Deus ordenou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé. Então, chegando ao local, né, foi o texto lido, Samuel viu todos os filhos. O Eliabe, né, achou que era o escolhido, não, mas o Senhor sempre diz, não se impressione com a aparência nem com a altura. Eu o rejeitei porque não julgo como as pessoas julgam. E Jessé apresentou todos os demais filhos. E a todos o profeta dizia, o Senhor não tem escolhido estes. Por fim, Samuel pergunta a Jessé se havia acabado todos os seus moços, seus filhos. E ele respondeu, tenho mais caçula, mas ele está fora, tomando conta das ovelhas. E Samuel disse, pois manda chamá-lo. Então Davi se apresentou a Samuel, né? Diz a Bíblia, era um belo rapaz, saudável, de olhos brilhantes. Está registrado em 1 Samuel 16, 12. Samuel, o Senhor mandou, Samuel levanta e ungir o moço, pois este era o escolhido de Deus. Então o Senhor escolheu Davi porque era um jovem segundo o seu coração. Então, quantas vezes você já se menosprezou ou se intitulou pequeno demais para ser escolhido por Deus? Então, o Criador não hesita em trabalhar contra a regra geral.
Então, Deus ele sempre trabalha contra as opiniões humanas, contra os conceitos humanos, porque, né, Deus ele não trabalha como o homem pensa, né? O agir de Deus é diferente e totalmente o contrário, né? Quando o homem diz não, Deus diz sim. Quando o homem diz sim, Deus diz não, né? De acordo com a sua vontade, né? A unção de Deus na vida de Davi. Após Samuel ungir Davi, o Espírito de Deus se apoderou dele de tal maneira que o jovem passou a ter uma comunhão ainda muito mais especial com Deus. Saul, né, como o espírito, como eu acabei de falar, né, o espírito maligno, né? Quando ele vinha perturbar Saul, então começou a perturbar Saul. Então o servo de Saul disse assim: Senhor, o senhor não quer que eu vá buscar alguém que saiba tocar, né? Alguém que saiba tocar para poder espantar esse espírito imundo? Eu conheço um jovem, filho de Jessé, que toca muito bem. Então o rei mandou chamar. E o jovem pastor, né, Davi, tornou-se o seu pajem de armas, né? E o rei o amou muito, né? A ponto de pedir a Jessé, seu pai, que deixasse Davi perante ele. Então, Davi foi morar no castelo, né? Na casa de Saul, certo? Então, Davi servia, né, ao rei, vamos dizer assim, servia em casa, né? Fazia tudo o que ele... Então, onde ele ia, se fosse na guerra, Davi carregava suas armas, né? Então, a história nos lembra ainda que Davi enfrentava ursos e leões para defender as ovelhas de seu pai. Que está registrado em 1 Samuel, capítulo 17, do 34 ao 37. Do mesmo modo, derrotou o gigante Golias, quando todo o exército israelita temeu. Em 1 Samuel 17, 23 ao 58. A unção de Deus sobre a vida do jovem encheu de coragem e ousadia, mas ele não deixava de ser um adorador sensível e sincero, que expulsava o mal e a tocar a sua harpa. Então, Davi prevaleceu contra os filisteus, né? Eu já até, uma aula aí passada, eu comentei um pouco sobre os filisteus, né? A gente sabe que os filisteus eram homens de guerra, né? E Golias, né? Inclusive Golias, além de ser o gigante, ele era um homem bem treinado para a guerra, né? E enfrentar um homem, né, experimentado em guerra, né? Um jovem que a experiência dele era com animais, né? Mas não em guerra. Então, era um risco enorme, né? Mas a vitória de Davi sobre Golias resultou da sua fé em Deus. Quando nessa época dos filisteus, era desde o tempo do tempo de Moisés. Quando Moisés, né, estavam saindo do deserto, né, os 40 anos do deserto, para conquistar a terra de Canaã, né, com a divisão das 12 tribos, né, na verdade, na mesma época que Moisés estava conquistando
né, conquistando ali a terra de Canaã, também os filisteus estavam chegando, né, também para conquistar aquela parte das terras. É tanto que na divisão das 12 tribos, certo? A parte de Tel Aviv, né, de Gaza até Tel Aviv, né, era, foi conquistada pelos filisteus, mas né, a tribo de Dan era para ficar na parte litoral da Tel Aviv. Só que por causa dos filisteus, né, a tribo de Dan não conseguiu conquistar a sua terra, né, das divisões. Então, a tribo de Dan foi para o norte de Israel, né, que lá o nome hoje é Tel-Dan, certo? Pois é. É uma parte das curiosidades bíblicas, tá bom? Então, e o exército, né, filisteus, os acampamentos era de Tel, era na localização de Tel Azeká até Tel Socó, né, que a gente sabe que é o nome hebraico, certo? Mas era no vale, né? Acho que Tel Azeká é vale alguma coisa. Não pesquisei, certo? Não deu tempo, mas vou pesquisar, tá bom? Então, Davi, né, venceu. E, na verdade, que quem conquistou, né, quando Davi reinou, começou a reinar em Israel, né, nas suas guerras, nas suas lutas, né, que Davi, quando foi rei mesmo, assumiu, né, sua posição de rei. Então, ele conquistou várias terras, inclusive em Tel Aviv, onde estavam os filisteus. Foi Davi que conquistou, né? Não foi na época que a tribo de Dan, né? Na divisão, né? Até essa terra era para ser da tribo de Dan, como eles não conseguiram conquistar. Mas quando Davi estava reinando, né? Que foi muitos anos depois, quando Davi reinou, foi Davi que conquistou Tel Aviv. Mas se você chegar em Jerusalém, né? Se você chegar em Jerusalém, você perguntar onde fica a tribo de Dan. Eles vão dizer que é Tel Aviv, né? Simbolicamente é Tel Aviv, certo? Mas realmente a tribo de Dan conquistou, né, a parte norte de Israel, que é Tel Dan, certo? Eles habitaram lá, não conseguiram, né, habitar na região da Tel Aviv, né, que hoje é Tel Aviv, certo? Então, homem segundo o coração de Deus. Então, Davi conseguiu vencer porque tinha um coração entregue a Deus. Davi tinha um carinhoso e profundo zelo por honrar a reputação do Senhor, seu Deus, o Deus de Israel, né? Então, e Davi também tinha confiança no poder do Senhor, né? Que essas são as diferenças, né? Davi não confiava em si mesmo, mas ele confiava em Deus. E também o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, pois ele agradava o Senhor em tudo. Em tudo, Davi agradava ao Senhor. Não foi à toa que Deus o escolheu como rei de Israel. Davi era sincero com Deus, até mesmo em suas fraquezas e necessidades. A gente sabe que Davi foi um rei guerreiro, né?
temente a Deus, mas ele também tinha suas fraquezas e necessidades, né? Então ele tinha, nas suas fraquezas, ele pecou. Nas suas necessidades, ele falhou. Mas como todo ser humano, né? Nós, seres humanos, falhamos. Mas mesmo assim, Davi não deixou de ser, né, um coração segundo o coração de Deus, né? Assim sou eu e você. Nós somos escolhidos por Deus, né? Nós temos que ter esse coração, né? Segundo o coração de Deus, nós temos que ter, que Deus conhece, mas sabemos que também temos falhas, fraquezas e nossas necessidades. Mas, além de tudo, né, temos que ser tementes e obedientes à vontade de Deus, à vontade divina. O jovem era fiel, corajoso e confiante. Então, nós temos que confiar em Deus, no seu poder, tanto que a maioria dos salmos que compôs relata suas fraquezas e a confiança plena no Senhor. Né? Que também Davi também teve medo, né? Ele fugia de Saul para não morrer, né? Quando ele fugiu, assim, é um medo, mas não um medo de vamos dizer assim, eu creio que não era um medo de covardia, mas um medo, talvez, das consequências, né? Que na maioria relatou em suas fraquezas e confiança ao Senhor. No entanto, o jovem Davi não deixava de louvar a Deus, reconhecendo a grandeza do Criador. Então, os feitos de Davi eram justos perante o Senhor. Davi reinou em Israel por 40 anos. Embora tenha sido ungido muito novo, somente com 30 anos. A promessa veio a se cumprir na sua vida. Somente com 30 anos a promessa veio a ser cumprida na sua vida. Claro que na época Saul sentiu ciúme e raiva pelo fato de Deus tê-lo abandonado e escolhido Davi, de quem se tornou depois inimigo mortal. No entanto, essas coisas eram consequências dos próprios atos de Saul. Apesar de ter sido fortemente perseguido por Saul e outros inimigos, Davi não desistiu de seu chamado para governar o povo do Senhor, nem de lutar contra os opositores. Como eu disse, Davi foi um grande guerreiro, um grande lutador. Conquistou, teve várias vitórias, conquistou várias terras, né? Nós temos que ter, né, intimidade com Deus, ser uma pessoa honesta que fala a verdade e fazer o que é justo e agradável ao Senhor. Embora, né, possamos ser falhos e fracos, né, é importante que nós sabemos que Deus ama a justiça no íntimo. E como seguidores de Cristo, nós devemos dar um bom testemunho da palavra de Deus entre as pessoas que ainda não conhecem o caminho da verdade. Né? Aonde nós formos, né? Em casa, no trabalho, né? Na nossa vida secular também. Então, que nós possamos ser humildes e sinceros e obedientes à voz de Deus. Nós possamos estar atentos à voz de Deus. Então, Davi se arrependia de coração e Deus nunca o desamparou, né? Mesmo com as suas falhas e fraquezas, né? Quando Davi pecava, né? Então Davi se arrependia, né? E Deus nunca o desamparou. Nós somos falhos, sim, demais. Seres humanos falhos. O Senhor deseja realizar grandes coisas através da sua vida, através da minha vida e da sua vida. Que nós possamos ser fiéis
e obedientes à voz de Deus, que nós possamos ser íntimos de Deus para saber qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade, tá certo? Então essa foi a lição de hoje. Eu espero que você tenha gostado da aula, né, que nós possamos ter, né, o coração segundo o coração de Deus, tá bom? Deus abençoe você. Até a próxima aula. Um cheiro no coração.